Questão 12 do Exame de Suficiência 1 de 2020 do Conselho Federal de Contabilidade. Uma sociedade empresária, após conciliação das contas constantes no seu balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício, relativas ao exercício social de 2017, apurou as seguintes informações necessárias à elaboração da demonstração do fluxo de caixa, no mesmo exercício social, conforme a seguir. Então, temos aqui as informações. Considerando apenas as informações apresentadas anteriormente, após a elaboração da DFC, é correto afirmar que as atividades de opções de resposta: financiamento e operacionais geraram caixa, financiamento e investimento geraram caixa, financiamento e investimento consumiram caixa, investimento e operacional consumiram caixa. Para solucionar a questão, nós vamos pegar essas informações aqui apresentadas e, a partir delas, a gente vai montar a demonstração de fluxo de caixa, né? A demonstração de fluxo de caixa vai demonstrar a variação de caixa e equivalente caixa que ocorreu durante aquele exercício social. Vai identificar como caixa e equivalente caixa foi consumido ou foi gerado, né, pelas atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Então, a demonstração de fluxo de caixa, ela vai dividir, né, os fluxos de caixa em fluxos de caixa da atividade operacional, fluxos de caixa da atividade de investimento e fluxos de caixa da atividade de financiamento. As atividades operacionais estão relacionadas às principais atividades da empresa, né? Envolvem aí a consecução, né, do objeto social da empresa. As atividades de investimento normalmente estão relacionadas com o aumento e a diminuição dos ativos de longo prazo, que a empresa utiliza para produzir bens e serviços e outros investimentos. Há uma observação no CPC que trata de demonstração de fluxo de caixa, que é o CPC 03, que somente desembolsos que resultam em um ativo reconhecido nas demonstrações são passíveis, né, de serem classificados como atividades de investimento. Bom, e as atividades de financiamento são aquelas que resultam em modificações tanto na composição do capital próprio de terceiros quanto no seu tamanho. Bom, então vamos começar a classificar, a partir dessas informações aqui, o que se refere a fluxo de caixa operacional, a fluxo de caixa de investimento e a fluxo de caixa de financiamento. Então, teve um aumento de capital social. Aumento de capital social modifica, né, o tamanho e a composição do capital próprio. Então, é um fluxo de caixa de financiamento. Então, a gente coloca aqui aumento de capital social no valor de 15 mil. Aumento de clientes. Transações com clientes têm a ver com o objeto social da empresa, né? São atividades principais da empresa. Então, aumento de cliente é fluxo de caixa operacional. E por que o valor entra negativo aqui? Isso aqui é a variação de um ano para outro, no caso de 2016 para 2017. Isso quer dizer que a conta clientes aumentou de 2016 para 2017 em 18 mil. Se aumentou é porque houve uma venda a prazo, né? Ou seja, deixou de afetar o caixa, né, nesse valor de 18 mil. Então, por isso que entra um valor aqui negativo. Venda de imobilizado tem a ver com fluxo de caixa de investimento, né? Aumento ou diminuição de itens relacionados ao imobilizado, seja pela sua compra ou pela sua venda, isso é fluxo de caixa de investimento. O valor aqui é positivo, porque uma venda, em algum momento, aumenta o caixa. Aumento de estoques. Estoques tem a ver com fluxo de caixa operacional. Isso quer dizer que a empresa comprou estoque, por isso que esse valor está negativo. Aumento de duplicatas descontadas, né? Isso também é fluxo de caixa operacional. O desconto de duplicatas é uma operação financeira, tá? Em que a empresa que tem esse direito, né, a receber, duplicatas a receber, de clientes, antecipa esse recebimento junto ao banco, e esse banco, por sua vez, cobra os juros nessa operação. E a empresa acaba assumindo essa responsabilidade em relação a essa duplicata descontada junto ao banco. Então, se houve aumento de duplicatas descontadas, né, houve um aumento aí em caixa, no valor de 12 mil. É importante ressaltar que o Manual de Contabilidade, o FIPCAF, informa que o FASB, que é o órgão que emite as normas americanas, não faz nenhuma referência às transações, às operações de desconto de duplicatas para fins de demonstração de fluxo de caixa. No entanto, o IASB e o CPC fazem, né, essa referência, mesmo que de forma indireta, ao indicarem que as antecipações de caixas feitas junto a instituições financeiras
sejam classificadas nas atividades operacionais quando essas resultem de outras transações que envolvam o negócio principal da empresa. Porém, o próprio FIPECAF alerta que há interpretações diferentes sobre as classificações, né, relacionadas aí às movimentações de duplicatas descontadas. Isso porque o fato gerador, que seria aí a venda, né, a clientes, faz parte da operação da empresa. Contudo, esse desconto, tendo como objetivo um financiamento da empresa, essa entrada de caixa, né, poderia ser classificada como atividade de financiamento. Como no nosso exemplo aqui a gente não tem muita informação relacionada à duplicata descontada, a gente vai colocar, né, conforme o CPC 03 indiretamente sugere, né, que seria aí nas atividades operacionais, mas só para alertar que há interpretações diferentes quanto a essas variações relacionadas a duplicatas descontadas. Empréstimo de curto prazo. Isso aí está aumentando a composição, né, o tamanho de capitais de terceiros. A empresa está se financiando com capitais de terceiros. Então, é fluxo de caixa de financiamento, no valor de 34 mil. Bom, a depreciação e o lucro líquido que aparecem, né, como informações dessa questão, quando do método indireto, né, para a elaboração da demonstração de fluxo de caixa, quando a empresa utiliza o método indireto, ela faz a conciliação entre o lucro e o caixa gerado pelas operações. Então, o lucro líquido ou prejuízo acaba sendo ajustado por efeitos de transações que não envolvem caixa e que não se destinem às atividades operacionais. Então, por exemplo, despesa com depreciação afeta o resultado, mas não vai envolver caixa, né? Porque você debita a despesa com depreciação e acredita a depreciação acumulada. Isso não afeta a caixa. Então, esse é um ajuste que tem que ser feito. Então, tem que ser retirado o efeito dessa despesa com depreciação no lucro da empresa. Então, para retirar o efeito de uma despesa, a gente soma, né? Para retirar o efeito de uma receita, a gente diminui. Além desse ajuste, também tem outros ajustes que o CPC 03 apresenta, né, com relação à conciliação do lucro. Mas no nosso caso da questão, tem apenas ali a depreciação. Então, eu vou apagar aqui o fluxo de caixa operacional e colocar mais acima para dar a oportunidade da gente fazer a conciliação inicialmente. Então, o fluxo de caixa operacional, trouxe aqui para frente. Eu já vou pegar aqui o valor do lucro líquido, que está aqui, 22.300, e vou fazer a conciliação com essa despesa, que é uma despesa que afeta o resultado, obviamente, por ser despesa, né? Mas não afeta a caixa. Então, vou retirar o efeito da despesa, vou somar aqui a depreciação, no valor de 8 mil. Então, esses dois itens aqui já foram colocados, né, aqui sendo a conciliação do lucro dentro do fluxo de caixa operacional. Aquisição de imobilizado, né, tanto a venda quanto a aquisição de imobilizado, fluxo de caixa de investimento. Se eu estou adquirindo imobilizado, isso afeta o caixa de forma negativa. Aumento de fornecedores tem a ver com fluxo de caixa operacional. O que é positivo aqui? Isso quer dizer que eu não paguei, né? Redução de salários a pagar, fluxo de caixa operacional, considerando que isso é uma variação, né, de um período para outro. Então, se de 2016 para 2017 houve uma diminuição na obrigação de salários a pagar, isso quer dizer que pagou. Então, afetou meu caixa de forma negativa. Com isso, a gente faz o somatório de cada fluxo de caixa. Então, as atividades operacionais consumiram o valor de 1.300, as atividades de investimento consumiram 19.500 e as atividades de financiamento geraram um caixa de 49 mil. Logo, a resposta é: investimento e operacional consumiram caixa. Como eu falei anteriormente, o FIPECAF, o Manual de Contabilidade, informa que há divergências quanto à classificação de duplicatas descontadas, apesar, né, dele próprio entender que, indiretamente, o CPC 03 informa que tem que ser classificado no fluxo de caixa operacional. Mas mesmo que viesse para o fluxo de caixa de financiamento, a resposta seria a mesma da questão, porque aqui iria aumentar esse valor aqui gerado de fluxo de caixa de financiamento, queríamos somar aqui o aumento de duplicatas descontadas em 12 mil, então o total seria 61 mil, e aqui seria cortado o efeito, né, desses 12 mil, logo o valor de fluxo de caixa operacional atualizado seria 13.300 negativo, né? Ou seja, ia continuar a mesma resposta. Investimento e operacionais consumiram caixa, né? No caso aqui só o de financiamento que gerou caixa.